É verdade. Ó, tem um vídeo aqui do canal Virtus, eu já assisti, eu não sei se eu já postei no meu canal, não sei se eu já postei no canal algum vídeo do Virtus, que é ele fazendo uma tier list sobre religiões ou argumentos religiosos ou argumentos ateus, né, rapaziada? E tem um vídeo aqui em específico que eu achei interessante, tá? Não é esse daqui que vocês estão vendo, mas é esse aqui, ó. No vídeo de hoje vou... Esse aqui parece ser legal, mano, parece ser legal, tá ligado? Que é explicando e avaliando cada argumento do agnosticismo. Não achei o que eu tava procurando. E agora eu sou obrigado a tomar aqui 500 ml de leite de macho. Tristeza, né, mano? Pelo menos se tivesse alguma coisinha pra acompanhar, mas não, sou obrigado a tomar 500 ml de leite de macho. Rapaziada, deixa nos comentários aí se você já tomou 500 ml de leite de boi, tá ligado? Porque aqui na minha região a gente só toma muito leite de boi, né? Explicando e avaliando cada argumento a favor do agnosticismo. Meia hora de vídeo, tá, rapaziada? Peço desculpas aí, mas bora ver. Explicar e avaliar os principais argumentos a favor do agnosticismo, mas sem deixar de analisar os contra-argumentos. Esse vídeo encerra a trilogia iniciada com os vídeos onde avalio os argumentos a favor e contra a existência de Deus. Para alguns teístas, o agnóstico é alguém que se recusa a crer. Para alguns ateus, é alguém em cima do muro que não quer assumir de uma vez por todas o absurdo da vida. Bom, eu acredito que existe um criador, como eu já expliquei 1 bilhão de vezes, né? Não vou explicar novamente, que a gente está em uma progressão, né? Ponto final. Então, eu não me encaixo aí nos agnosticistas, né? Está muito do meio termo. Mas é muito importante que nós saibamos os argumentos e motivações que fazem alguém se considerar agnóstico, pois algumas dessas motivações talvez não sejam simplesmente rebeldia ou covardia. E sem mais enrolação... O bebê leite é muito bom, né, rapaziada? Não sei se vocês curtem não, mas eu curto muito. Religioso. Esse argumento, em termos de popularidade, é como o problema do mal para os ateístas. Ele é mais utilizado popularmente, sendo a principal justificativa pelo motivo de não saber se Deus existe ou não. E sua força está em algo que qualquer pessoa pode observar. O mundo está repleto de religiões diferentes, com crenças que se anulam. Há hindus, muçulmanos, cristãos, judeus, budistas, petistas e... Pera aí, calma aí, pô. Calma aí. Porque o muçulmano é o Osama Bin Laden. Calma aí, pô. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Judeus, budistas, petistas e incontáveis variações petistas, da vida e o que acontece depois da morte. Mas essas verdades são quase... Nossa consciência continua, né, rapaziada? Na roda do Sansara. Levanta uma dúvida inevitável. Se pessoas igualmente inteligentes acreditam em coisas tão diferentes, como que é possível afirmar com confiança que uma religião específica está certa e todas as outras estão erradas? Então, é porque não tem religião errada, né? Acho que é meio óbvio isso. Direto à existência ou à inexistência de Deus, mas sim a crença de já ter descoberto toda a verdade vindo de qualquer tradição religiosa. O filósofo John Hick, apesar de crer em Deus, defendia em partes essa linha de raciocínio. Em sua teoria do pluralismo, ele afirma que todas as religiões são respostas humanas a uma única realidade transcendente. Aquilo que ele chama de o real. É o que eu falo, né? Que todas as religiões são expressões humanas de tentarem entender o que é o divino. Esse cara aí concorda comigo. Na verdade, eu dei uma palestra, né? Antes dele escrever esse livro, e esse filho da mãe aí pegou minha palestra e transformou em livro, né, rapaziada? Mas tudo bem, eu tô aqui só de passagem, né? Então é basicamente isso aí que eu falo, tá ligado? Sobre as religiões, né? Respostas são moldadas por contexto histórico, linguagem e cultura. Mas diferente desse argumento agnóstico, para ele, a pluralidade de crenças não chega nem perto de mostrar um suposto erro generalizado. Ela apenas mostra um reflexo da complexidade da limitação do olhar humano sobre o mistério de Deus. O Cronenberg. E ateístas, Cronenberg mole! Schellenberg afirma que o desacordo religioso, somado ao fato de nenhuma religião conseguir apresentar provas definitivas de sua veracidade, justifica a recusa de se comprometer com qualquer religião específica. Então, para ele, escolher o agnosticismo, Red Dead Redemption é muito bonito, né, mano? É a escolha mais coerente diante de tantas religiões diferentes. Seria basicamente um jeito de dizer com humildade que não podemos saber qual delas é a certa. E Schellenberg ainda dá mais uma alfinetada na crença no Deus que as religiões tendem a definir, dizendo que se existisse um Deus perfeitamente amoroso e com o desejo de se revelar à humanidade, ele teria tornado sua presença mais clara e acessível a todos, independentemente de cultura, época ou educação. Então, o silêncio divino diante do pluralismo religioso seria, portanto, mais um indício de que Deus, se existir, pode ser totalmente diferente de como as religiões dizem que ele é. Mas aí, tipo, o cristão que diz que sente, conversa, ouve a voz de Deus. Eu conheço várias pessoas, inclusive minha mãe, cara. Minha mãe fala que ouve a voz do Criador.
Tá ligado? Então, pra eles é real. Como é que eu vou dizer que não? Não é não, não é não. Você não escuta, não tem como, cara, tá ligado? Agora, eu entendi o que ele quis dizer, né? Tipo, se materializar na sua frente aqui e falar, eu sou Deus, ouça minhas palavras. Realmente, tá ligado? Eu acho que é nesse ponto que ele tá falando. Eu também acho eu acho exagero, né, cara? Deus não vai fazer isso. Como eu disse, né, cara? A gente tá em uma grande roda do Sansão. Vai atrapalhar a progressão, né? Por exemplo, Graham Oppy, embora Pô, mano, tô ficando analfabeto, eu não tô conseguindo pronunciar a palavra. naturalismo, considera que a simples existência de religiões conflitantes não é uma razão suficientemente forte para concluir que não há nenhuma verdade religiosa. Para Oppy, o pluralismo religioso pode ser explicado por fatores evolutivos, sociais e psicológicos, mas isso não significa que todas as religiões estejam completamente erradas. É possível que alguma tenha acertado em certos pontos. E ele conclui esse pensamento dizendo que o argumento da diversidade religiosa assume, de forma equivocada, que a existência de desacordo entre as religiões elimina a possibilidade de uma verdade objetiva. Ou seja, apesar de não chegar nem perto de defender uma religião, ele critica o uso da diversidade como uma prova contra a existência de qualquer verdade religiosa. Ele acha isso filosoficamente frágil e, logicamente, incoerente. Ele diz, basicamente, que em muitas áreas do conhecimento, muitos grupos discordam entre si profundamente, e mesmo assim, ninguém desiste de buscar a verdade nem escolhe ficar neutro só por causa dessas discordâncias. Rapaziada, esse vídeo aqui tem 37 mil visualizações, né? O cara editou tudo no CapCut. Muito foda, mano. Vou começar a fazer vídeo assim, mano, tá ligado? Eu vou criar uma filosofia nova e bora ver se dá certo, né? Ele também diz que suspender o julgamento pode até parecer racional, mas em alguns casos é só uma forma disfarçada de ceticismo absoluto, o que enfraquece a própria ideia de raciocínio lógico e investigativo. Já no lado teísta, o argumento foi enfrentado diretamente por Alvin Plantinga, que diz praticamente a mesma coisa de Martin. Ele argumenta que a existência de desacordo religioso não prova que todas as religiões estão erradas ou que são somente formas do ser humano imaginar Deus. Assim como a existência de teorias científicas opostas não anula a possibilidade de que uma delas esteja correta. Para ele, o pluralismo é mais uma dificuldade para saber qual é a verdadeira religião do que uma refutação objetiva. E sustentar uma crença religiosa diante da diversidade pode ser racional, se houver fundamentos sólidos e coerentes para isso. Bom, rapaziada, é porque, tipo, mano, é foda, mano, é a verdadeira religião, né, que a galera tá falando aí, ou que tá sendo citada aqui no vídeo. É que, tipo, mano, pra mim não faz muito sentido quando as pessoas tentam colocar, tipo, salvação. Na verdade, nada faz sentido, né, mano? Eu não vou nem comentar, cara, chega de comentar aqui, cansei de ficar comentando, rapaziada. Na mesma linha, dizendo que a pluralidade religiosa Ao Angry resulta Bird. da condição humana imperfeita e limitada, e que Deus pode permitir essa diversidade por razões morais e espirituais, preservando o livre-arbítrio e o mérito da busca sincera. Vale a pena também mencionar C.S. Lewis, que embora não tenha se envolvido diretamente em debates sobre o pluralismo, apresenta em Cristianismo Puro e Simples a ideia de que as diversas religiões podem conter elementos da verdade, mas Oh, esse livro aí é um livro que eu quero comprar em breve na minha lista de livros, rapaziada. que essa verdade só se realiza de forma plena apenas no cristianismo. Mas os agnósticos não se contentam com a ideia teísta e nem ateísta sobre o pluralismo religioso, e vão além. Imagine que dezenas de pessoas estão em uma floresta densa, cada uma segurando um mapa completamente diferente. Certo. Um mapa diz que tem um templo no norte, o outro afirma que no norte existe apenas o vazio. Já o terceiro mapa aponta para uma cachoeira sagrada, mas para alcançá-la é preciso atingir a gnose. Só que nenhum desses mapas pode ser validado empiricamente. Ninguém conseguiu sair da floresta para confirmar se algum deles é verdadeiro. E mesmo assim todos gritam, o meu que é o certo. O agnóstico observa o cenário e pensa, talvez exista de fato um templo, ou talvez não. Pois a certeza de cada um, sustentada apenas por tradição ou convicção subjetiva, não é suficiente para que ninguém ali se afirme dono da verdade. Schellenberg diz que nenhuma visão religiosa ou antirreligiosa possui fundamentos racionais suficientes para se impor como verdade absoluta. Resumindo, rapaziada, pra vocês que não entenderam, a gente não sabe de porra nenhuma. Basicamente, tipo, pra resumir o vídeo, eu posso fechar o vídeo aqui. Quer saber? Terminei a live, mano. Não preciso nem continuar mais a live, que a gente já conseguiu a nossa resposta, né, rapaziada? Interpretações humanas, parciais, antigas, moldadas por cultura, linguagem e limitação cognitiva. Em resumo, o agnóstico que apoia esse argumento se pergunta: como alguém pode confirmar com segurança que todas as outras religiões estão erradas, se nem há como escapar da perspectiva humana para avaliar isso de fora? E aqui o argumento do pluralismo ganha força. Se há tantos mapas, quase todos incompatíveis entre si, e nenhuma forma objetiva de testá-los, então a posição mais intelectualmente honesta não é escolher um deles somente pela fé. Mas também
Não é honesto descartá-los todos com cinismo, mas sim assumir a dúvida como ponto de partida, não como fraqueza, mas como honestidade É o que eu faço, e rapaziada. maturidade. Dito isso, creio que seja honesto classificar... Mas eu não sou gnóstico, tá? Agnóstico, no caso, né? Eu não sou agnóstico, né? Mas é o que isso aí que ele falou aqui nesses últimos 1 minuto é o que eu realmente faço com todas as religiões, tá ligado? Eu trato elas como sagradas, porém, sempre pensando, mano, por que cada religião é diferente? Porque no hinduísmo é politeísta, porque no cristianismo tem a trindade, porque no islã é um Deus único, severo e acabou, tá pra tua... Entendeu, rapaz? Desculpa, mano, perdi a linha completamente. Falando de um negócio e falo um bagulho desse. Mas vocês entenderam, né? Eu sempre raciocinar os meus cérebros, tá? Na hora que eu tô pensando sobre, enfim, sobre o maior mistério da humanidade, que é o que acontece depois que morre, né? Acho que é o maior mistério da humanidade, rapaziada. Ficar esse argumento como bom, pois apesar da ideia de que não temos como afirmar com certeza qual religião é a correta ser interessante, isso apenas implica um agnosticismo voltado para o quesito religioso, e não para a ideia de Deus em si. Porque o conceito de Deus não necessariamente precisa estar ligado a uma religião específica. E mesmo que esteja, talvez tenha como ter uma certa ideia de, pelo menos, quais delas têm mais chances de ser verdadeira. Analisando talvez a moral... Qual deveria ser? É que é complicado, mano. Complicado, na minha opinião, tá ligado? Na minha opinião, cara, qual que deve... Se existir uma verdadeira, qual deve... Por exemplo, eu acho os ensinamentos de Siddhartha Gautama, do Buda, né? São bons ensinamentos, cara. Se você parar pra prestar atenção, realmente são bons ensinamentos. Mas como eu disse ali, tem aqui um pensamento cravado na minha memória que fala algo sobre parinirvana, que é o cessar da existência. Talvez eu li errado, caiu numa fake news. Não sei, se tiver algum budista aí vendo aí, você comenta, tá ligado? Eu não sei, eu li isso aí em algum lugar e tô acreditando até hoje. Aí isso daí não me... Eu pensei que tava de óculos de novo. Isso aí não me chama a atenção e falar, caralho, mano, então eu tenho que me elevar espiritualmente, consciencialmente, até minha extinção de existência. Não achei legal. Os ensinamentos são bons de Budas, mas não achei legal. O que eu acho mais legal é os ensinamentos de Jesus Cristo, cara. São bons ensinamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Só que a gente tem que separar o quê? Jesus Cristo da religião atualmente, né? Mas então, se eu fosse chutar os ensinamentos de Jesus Cristo, eu acho que seria a religião verdadeira, rapaziada. Pelos seus ensinamentos, tá? Não pela religião que se formou em torno dela. Agora temos o argumento do problema da linguagem. Quem desenvolveu essa ideia foi, novamente, nosso amigo Schellenberg. Mas dessa vez em sua obra Prolegômenos a uma Filosofia da Religião. Grande Schellenberg. Ele diz que todo debate sobre Deus depende de conceitos que ultrapassam completamente os limites da linguagem humana. Como falar com propriedade sobre um ser que, por definição, está além do tempo, do espaço, da matéria, da experiência sensível e além da própria lógica humana? Qualquer linguagem não tem como, é difícil, né, cara? Deus é bom, Deus é eterno ou Deus não existe, é construída com base em conceitos extraídos da experiência humana, que é limitada. Mas se Deus realmente transcende essa experiência, então estamos apenas projetando palavras humanas em uma realidade... Deus é incognoscível. Eu acho que essa é a melhor palavra para descrever Deus, rapaziada. Incognoscível. Você pesquisa aí depois no Bing aí pra saber o que é. Para ele, isso revela uma limitação inevitável. Porque nossos cérebros evoluíram para lidar com realidades físicas e concretas, e não com a suposta infinitude de uma entidade metafísica suprema. Portanto, a partir desse argumento, o agnóstico não acho nega muito da Deus, hora, mano, mas sustenta que não existe nenhum vocabulário adequado ele coloca para nos discutir vídeos essa hipótese de forma objetiva, e que todo discurso religioso ou antirreligioso padece do mesmo erro, confundir conceitos humanos com possíveis realidades transcendentais. Por isso, ele defende o que chama de humildade epistêmica radical, ou seja, reconhecer que nossos conceitos e ideias podem ser tão limitados que nem conseguimos discutir direito sobre Deus. É aquele negócio, né, cara? É o que eu sempre digo, né, cara? As pessoas, ou as religiões, né, que são feitas pelas pessoas, né? Se não existissem seres humanos, não existiriam as religiões, né? Elas humanizam muito Deus, né? Então, tipo, e o meu pensamento sobre Deus é completamente diferente, como eu disse agora há pouco, incognoscível. Então, é isso aí que ele tá falando, né, rapaziada? Tipo, a humanização, né? O Deus pessoal que os humanos criam pra se confortar. Mas vamos agora ver a resposta teísta para isso. Para Tomás de Aquino, por exemplo, embora seja verdade que Deus está acima da compreensão humana, isso não significa que seja impossível falar sobre ele com sentido. Na Suma Teológica, Aquino desenvolve a teoria da linguagem analógica, que diz que não podemos falar de Deus da mesma forma como falamos das criaturas, mas também não significa que usamos uma linguagem sem sentido nenhum para falar sobre ele. Sobre isso, ele escreveu: não podemos conhecer o que Deus é, mas o que ele não é. Por isso não podemos falar dele propriamente, senão por analogia. Logo, os nomes que damos a Deus
como sábio, bom ou justo, não são usados equivocamente, mas de modo analógico, ou seja, eles têm uma semelhança proporcional com o que essas palavras significam nas criaturas. Simplificando, quando dizemos simplifica que que eu Deus não é bom, entendi, rapaziada. essa bondade não é igual à nossa, mas também não é algo totalmente diferente. A analogia, então, é o caminho que permite expressar verdade sobre Deus de forma limitada, porém significativa. Aquino reconhece a limitação humana, mas recusa o ceticismo total. Ele argumenta que a própria razão, mesmo falha, foi criada por Deus e tem como fim a verdade. Cara, eu acho que eu Critica essa entendi. neutralidade agnóstica, Vocês entenderam? dizendo que Eu ela é acho uma que eu fuga entendi, da cara. responsabilidade intelectual. Para ele, não saber se existe ou não uma divindade por causa de limitações linguísticas é uma desculpa esfarrapada para não encarar a evidência. No seu caso, a ausência de provas. Em Deus um Delírio, Dawkins, calmo como sempre, afirma que se não conseguimos nem mesmo dizer o que é Deus de forma clara, então não há motivo para tratar essa hipótese com mais respeito do que tratamos outras criações humanas, como duendes ou fadas. Resumindo essa confusão, o agnóstico diz que não sabemos nem como começar a conversa, pois nos faltam instrumentos conceituais para falar sobre Deus. Então, a suspensão da crença seria o mais honesto. O teísta responde que a própria razão humana, mesmo limitada, foi criada com capacidade para reconhecer o divino, podendo utilizar analogias para isso. Já o ateu rebate ambos, dizendo que não há sentido em falar de algo que não se mostra nem na lógica nem na experiência. Não, eu concordo que a capacidade humana realmente, cara, nós temos capacidade assim, de tentar compreender, uma palavra muito forte, né? De reconhecer o divino, né, cara? Assim como nós temos capacidade de reconhecer o universo. Embora a gente não entenda, né, o universo todo, né, rapaziada? Porque não tem como, né? Mas a gente tem, sim, a gente tem a capacidade de pelo menos reconhecer, né? E que a dificuldade de falar sobre Deus deve ser não só de suspensão de crença, mas de descrença ativa. Dito isso, creio que seja digno o posto de convincente para este argumento, porque a partir do momento que você aceita ou concorda com a premissa de que não é possível conceber a ideia de Deus nem de forma minimamente objetiva, você tem duas opções: ir para a descrença ou para a suspensão de crença. E a maioria, quando chega nessa questão, prefere a suspensão da crença, pois entendem que a dificuldade de comunicação sobre algo não implica necessariamente a inexistência deste algo. Agora temos o agnosticismo prático. Esse argumento não vem de ideias filosóficas ou coisas do tipo, mas de uma atitude. Ele não se recusa a pensar em Deus, mas considera a questão irrelevante para a vida. Não é que Deus não exista ou que seja impossível saber se ele existe. É que, mesmo que exista, sua experiência não vai mudar nada no dia a dia. Pascal não falava de agnosticismo prático nesses termos, mas antecipava a crítica a essa postura. Em seus pensamentos, ele dizia que os homens vivem como se Deus não existisse, mesmo que não neguem a possibilidade de sua existência. E Pascal odiava isso. É espantoso ver como as pessoas podem viver sem pensar no sentido da vida e sem se preocupar com o destino eterno. Se pelo menos fossem ateus convictos, eu os respeitaria. Basicamente, o agnóstico prático é o homem que evita falar sobre a existência de Deus por simples tédio. A pergunta sobre Deus não é negada, mas simplesmente evitada, porque para ele não faz diferença nenhuma. Mas mesmo assim há quem a defenda. George Santayana, filósofo naturalista, dizia que não importa se Deus existe ou não, o que importa é o que a ideia de Deus faz no comportamento humano. Porque, ora, se a vida pode seguir sem ele, então a questão perde totalmente o valor. Por que gastar energia mental com algo que não muda minhas decisões? Tá, mas isso aí não é tipo aquele tipo de pensamento dos deístas, né, rapaziada? Ou será que eu tô errado? Não sei, né? Os deístas, eles não acreditam ou filosofam, sei lá como é que vocês queiram chamar, né? E sim, eles não negam a existência de Deus, porém Deus não intervém em nada, né? Será que é tipo essa vibe aí? Pra que eu quero saber se há um Deus se ainda assim preciso acordar cedo, pagar contas e lidar com um monte de problemas? A existência ou não de Deus nessa visão é uma variável totalmente desnecessária. Mas os ateus, assim como os teístas, odeiam essa visão. Bertrand Russell, por exemplo, rejeitava totalmente o agnosticismo prático, dizendo ser uma forma de desonestidade intelectual. Para ele, a questão da existência de Deus não é irrelevante, porque envolve a verdade. Se não há Deus, então religiões mentem. E se há Deus, então ateus estão errados. Simples assim, é importante. Esse papo de meio termo por simplesmente não afetar minha vida, segundo ele, é só papo pra boi dormir. Já os teístas criticam o agnosticismo prático por outro motivo, por falta de compromisso com a verdade. Para Tomás de Aquino, o ser humano possui uma inclinação natural ao conhecimento de Deus. Portanto, viver sem querer buscar essa verdade seria, para ele, negligenciar a própria razão.
Pascal, que criticava imensamente essa posição, também diz: o homem não é digno de censura por procurar o verdadeiro e ser enganado, pois deve amar a verdade antes de tudo, mas é digno de censura por não querer nem buscar, nem descobrir. Há bastante luz para os que desejam ver e bastante trevas para os que têm disposição contrária. Pô, rapaziada, eu acho que eu vi em algum lugar que, tipo, animais, agora eu não vou saber, que eu acho que são primatas, né? Eles têm, tipo, como se fosse uma proto-religião, né, rapaziada? Eu vi em algum lugar, eu li isso em algum lugar. Eu não sei se é verdade, mas eu li em algum lugar. Talvez eu esteja espalhando fake news, mas dá uma pesquisada aí depois que eu vou dar também, cara. Eu li em algum lugar assim, eu li em algum lugar que falava sobre, sei lá, primatas tendo proto-religiões já, né, tá ligado? Rituais funéricos, essas paradas assim. Eu não tenho certeza, talvez eu esteja falando bosta, tá? Mas eu lembro, né? Então eu fico pensando, será que, tipo, os animais têm... Enfim, não sei, cara. Fico pensando muita coisa, né, cara? Bom, creio honestamente que nem precisa explicar o Eu vou pesquisar depois pra ver se é verdade, né? Aqui é minha mente me pregando pressas. Esse argumento até explica o porquê de alguns recusarem a dizer que Deus existe ou não. Mas ele não nos dá nenhum motivo filosófico bom para escolher a suspensão da crença. Ele não alimenta o debate de forma alguma, apenas tenta provar que esse debate é insignificante. Agora temos o argumento da ambiguidade das provas. Esse argumento é simples. As supostas evidências da existência ou da inexistência de Deus são instáveis demais para se chegar a qualquer conclusão definitiva. Não se trata de negar que existe... Ué, isso daí é tipo aquele pensamento lá do segundo que ele deu, não? Parecido, eu acho. Sinais, vestígios ou experiências, e sim de reconhecer que todos eles podem ser interpretados de formas diferentes, conforme o ponto de vista e até mesmo o desejo íntimo de quem analisa. Um milagre pode ser visto como uma interferência divina, ou como um evento raro que a ciência ainda não explica. Uma experiência pessoal pode ser visto como uma resposta ou pronunciamento de Deus, ou como uma alucinação causada pelo cérebro, como defende Michael Persinger com seu famoso capacete de Deus, que gerava supostas sensações espirituais apenas estimulando certas áreas neurológicas. Basicamente, o argumento propõe Mas foi verdade esse capacete aí? falta de sinais, Deu mas certo? na fragilidade das interpretações. Pascal, como vimos, já dizia que o mundo tem sinais suficientes para os que creem e sombras suficientes para os que duvidam. Logo, esses argumentos, seja de qual lado for, não permitem uma resposta definitiva. E se vamos analisar, os tipos de provas que aparecem para os que estão em dúvida são muitos, mas todos têm um outro lado muito forte. Os milagres, por exemplo, relatados em muitas religiões, podem ser emocionantes, mas sempre há a possibilidade de erro, fraude, exagero ou explicações naturais que ainda não conhecemos. Rapaziada. E vocês aí, eu sou ateu, Isso fica mais complicado ainda quando entramos nos argumentos Até a filosóficos. psicologia Por exemplo, se diverge, irmão. Elaborado Tá ligado? principalmente por Aristóteles, E vocês aí falando parece bosta. lógico. Tudo que existe tem uma causa, então o universo deve ter uma causa primária. Mas outros já questionam: por que devemos aceitar que o universo teve um começo e precisa de uma causa, se conceitos como tempo e causalidade podem não existir fora do universo? Podem, né? Podemos falar do ajuste fino, tão usado quer por dizer Robin que- Collins, que diz que a notável Seja precisão das verdade. constantes físicas do universo, que tornam possível a existência da vida, é melhor explicado pela existência de um agente inteligente que as calibraram deliberadamente, ao invés de ser um mero produto do acaso ou da necessidade física. Mas como assim para nós, cara? Não é só para nós, é para as outras trilhões de espécies que existem aí no universo, cara. Não foi ajustado só pro ser. Religiosos. Pode também achar o ajuste fino do universo improvável demais para ter sido definido pelo acaso. Ele pode também se emocionar com uma coincidência absurda. Mas no fim, ele diz: não sei o que isso significa. Pode ser Deus, pode ser só minha mente. E como ninguém pode provar e nem desprovar a existência de Deus de maneira que me pareça absoluta, eu fico aqui, em busca da verdade, mas não comprometido. É um pensamento filosófico interessante, eu diria. Cara, eu acho que, tipo, por exemplo, o que seria a crença, cara? Seria a crença nas religiões, tá ligado? Suspender as crenças nas religiões, ou a crença de modo geral. Tipo, eu sou um vegetal, rapaziada. Tô aqui, ó. Um vegetal, cara. Não sei, não quero saber. Só estou existindo, é isso, cara? Tipo, eu não acredito em Deus, mas ao mesmo tempo, não sei se ele existe, tá ligado? Tipo, é isso? É suspender a crença. Acho que é, né? Acho que suspender a crença Cara, o meu pensamento é o seguinte, que ele se bifurca, tá ligado? Por exemplo, eu li recentemente sobre experiências de quase morte, experiências fora do corpo, tá ligado? Fui lendo sobre isso daí, cara, e são evidências, não são provas, mas são evidências que mostram que a consciência, ela pode sobreviver fora do corpo orgânico, biológico, o nosso aqui, ser humano, tá ligado? São evidências, tá ligado, cara?
E eu acredito, cara, também, acredito não, né? Eu tendo a acreditar que o nada cria tudo, tá ligado? Quando a gente vai observar aí a teoria mais defendida atualmente, mais forte atualmente, é sobre a teoria do Big Bang, né? E a gente não sabe o que existia antes do Big Bang, e essa pergunta nem faz sentido para muitos cientistas, porque o tempo, o espaço surgiu junto com a expansão do Big Bang, né? Mas para mim, a Vossa Excelência aqui, para mim não faz sentido nada ter criado tudo, tá ligado, rapaziada? Para mim existe alguma coisa que criou tudo aí, o universo no caso, né? Estudando sobre experiências de quase morte e experiências fora do corpo, me levam a acreditar que existe algo mais complexo, né, cara? Pra onde a nossa consciência vai após a morte, né? Então, esse tipo de pensamento, eu não consigo ter uma descrença e viver igual um minério, tá ligado? Eu não consigo, mas esse é o meu tipo de pensamento, que é bifurcado, né, cara? Por último, mas não menos importante, temos o argumento do limite de conhecimento. Esse argumento parte da afirmação inevitável de que a mente humana tem um certo limite. Isso aí é verdade, né? Embora a gente não tenha outras espécies autoconscientes para a gente se comparar, né, rapaziada? Embora a gente consegue ter uma certa perspectiva sobre outras espécies que já viveram aqui na Terra, né, de hominídeos, a gente é o mais avançado entre eles. Ou talvez tenha alguma espécie aí que eu não estudei sobre tudo, não li sobre tudo, né? Mas sei lá, vamos supor que o Homo florensis, o Homo flores, tinha a mesma capacidade intelectual que o ser humano atual. Beleza, pode ser que, né? Isso aí, mas atualmente na Terra só existe uma espécie consciente muito avançada que somos nós, e nós não temos outra atualmente para nos compararmos, né? Mas, realmente, cara, o ser humano é limitado, mano. O ser humano é muito limitado, tá ligado? Então, esse aqui é um forte argumento, mas vamos ver os contras, né? Não conseguimos compreender plenamente nem mesmo o tempo ou o infinito, por exemplo. Logo, qualquer conclusão absoluta sobre a existência ou inexistência de Deus chega em uma barreira, o limite da nossa razão. Kant, na Crítica da Razão Pura, afirma que Deus é o Kant mistério MC. da razão, mas que não pode ser validada Salve, pela Kant. experiência sensível. Ou seja, não pode ser conhecida, apenas pensada. A razão humana, diz ele, falha totalmente quando tenta atravessar aquilo que não temos nem como supor de forma objetiva, aquilo que está fora do tempo, fora do espaço e, consequentemente, fora da experiência. Isso não tornaria a ideia de Deus falsa, mas inacessível. Wittgenstein, filósofo que infelizmente é pouco conhecido, também toca nesse ponto no Tratatus Lógico-Filosóficos. Ali ele diz sobre o que... Cara, será que esse cara ele leu sobre tudo isso aí, mano, pra conseguir fazer esse vídeo? Cara, se leu, parabéns, mano. Se não leu, Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. não tem problema, tá ligado? Também é importante que ele aprendeu muita coisa ao ler sobre isso, né, cara? Ao pesquisar sobre isso. Tem conhecimento, rapaziada. O ET Bilu já falava sobre isso. Tomás de Aquino, ao contrário desse tipo de ceticismo agnóstico, defende que embora Deus seja, em essência, incognoscível em sua totalidade, a razão humana pode sim alcançar alguns de seus efeitos e traços, especialmente aquilo que ele manifesta. Cara, eu acho mais uma teoria polêmica, rapaziada. Mentira, não é polêmico não. Mas eu acho, cara, tipo, sabe o amor que nós sentimos? Aí você pode falar, ah, isso daí é apenas um sentimento, reação química do seu cérebro, do seu corpo, que faz você sentir isso aí, Tenório. Tudo bem, cara, é a sua opinião, Bruno, que tá assistindo isso aí do Piauí. É a sua opinião, cara, tudo bem. Mas pra mim, cara, o amor é uma fraca frequência que provém da fonte, que provém do todo, que provém do Criador, tá ligado, rapaziada? Então eu acho que o amor mesmo, o verdadeiro amor que a gente sente, tá ligado? Que você sente pelo seu pai, pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu cachorro, independentemente. Eu acho que é a única coisa, cara, que nós conseguimos receber diretamente do incognoscível, né? Obviamente é um pensamento que eu tenho aí, não sei se as pessoas vão concordar, né, rapaz? Por meio da criação. Em sua obra Suma contra os Gentios, Tomás dedica diversas passagens a mostrar que a razão natural pode chegar ao conhecimento de que existe um ser necessário, eterno, imutável e incorpóreo, não por meio da imaginação ou da fé cega, mas por dedução filosófica. Até Kant, que escreveu que a gente não pode conhecer Deus usando os meios normais do nosso pensamento, como tempo, espaço e causa, reconhece uma coisa importante. A razão humana, por mais limitada que seja, não consegue evitar tentar entender o que está além. É verdade, porque a gente tem essa busca dentro da gente, né, rapaziada, pra gente tentar compreender o que é Deus, né? Porra é essa, cara? Rapaziada, desculpa aí mais uma vez, né? Tem que explicar direto isso aqui, que do nada entra uns áudios aí aleatórios, que isso aqui é um estúdio, tá? Eu sei que parece real, né? Você pode ver aqui, parece um quarto. Além do mundo visível. Mesmo sem conseguir provar Deus com lógica pura, nossa razão, segundo Kant, continua apontando para ele, como se algo em nós soubesse que essa resposta precisa existir, mesmo que ainda não possamos entendê-la por completo.
Além disso, o fato de nossa mente operar com limitações não significa que tudo está fora do alcance. Agostinho já dizia É como eu falei sobre o amor. não é Deus, mas isso não significa que não possamos compreender nada sobre ele. Mas há uma diferença entre entender a essência de Deus e entender que é necessário que haja uma causa primeira ou que há uma ordem racional no universo que aponta para algo além da matéria. Aristóteles, ao desenvolver o conceito de motor imóvel, não o fez por fé, mas por coerência lógica. Cara, pra mim, tipo, eu fico muito puto, cara, com esses argumentos materialistas, tá ligado? Porque, mano, se você observar o universo é completamente complexo, cara, de modo geral, do seu tamanho, das coisas que tem, etc, etc, etc. E as pessoas acham absurdo existir algo além da matéria. Pra mim não faz sentido, rapaziada. Se o universo já é absurdo, o universo pra concepção humana já é absurdo. Eles acham absurdo existir algo além. Rapaziada, muito bom, né, cara, esse pensamento. Interessante, interessante. Deixa eu ver a hora aqui. Cara, aí estão pedindo o estúdio, rapaziada. 9h40, estourou a boa, né, do Sul? Em todos estes anos nessa indústria vital... Estouramos os estúdios aqui, rapaziada. Estouramos a hora, né?